Seja muito bem-vindo ao Stock Analysis, um programa focado no mercado internacional de ações. Eu sou André Leal e comigo nessa jornada, Arthur Nunes. Tudo bem, Arthur? Tudo bem, André? Olá, amigo investidor, amiga investidora. É um prazer estar aqui com vocês nesse programa que a gente tem como foco trazer as minúcias do mercado internacional de ações e bater um papo sobre as ações negociadas no exterior. Eu e o Arthur, a gente é investidor já faz algum tempo e, na verdade, eu comecei faz muito pouco tempo, né? Faz mais ou menos uns 3 anos e eu considero isso um tempo muito pequeno, né? Porque nessa questão do mercado de ações, ele é muito complexo e não dá para dizer que eu sou um investidor pleno, né? Talvez eu seja um investidor júnior. Mas o Arthur tem uma história um pouco mais longa nessa trajetória das ações e eu queria que você explicasse um pouco para a gente, Arthur, por favor. Bom, eu diria que assim, meu primeiro contato com ações vem aí da época que estava na faculdade. Meu pai começou a investir mais ou menos na mesma época. Na época era muito mais difícil acesso à informação, a cotação em tempo real. Para ter ideia, ele utilizava um broadcast, que era via rádio, para ter um home broker. Enfim, não que eu acho que seja importante você ter um home broker a gente tem enfim, hoje a gente pratica o buy and hold, né? A gente faz uma análise da ação e não é aquela coisa... a gente analisa a empresa, na verdade, não a ação, né? E então, assim, a gente não fica preocupado se subiu 10 centavos a cotação, se caiu 20 centavos, compra ali, caiu um pouquinho, compra, sobe um pouquinho, vende. Não é esse o intuito do tipo de investidores que nós somos, né? A gente tem um intuito aí de procurar boas empresas a um bom preço em geral. E enquanto se manter uma boa empresa e um bom preço, a gente vai levando a posição, de preferência para o resto da vida, né? O que se busca é aquela empresa que você compra e esquece ela lá. Você falou um pouco do perfil que a gente tem de investimento, tanto eu como você, né? Mas as pessoas têm... existem várias possibilidades de investimento, né? O leque é muito grande. E por que a gente decidiu falar sobre o investimento no exterior? Você quer desenvolver um pouco essa questão? Claro. Eu acho que tem vários fatores para investir no exterior. O primeiro fator é o tamanho do mercado. A gente tem em torno de 400 ações na Bolsa Brasileira e no exterior a gente passa de 4 mil tranquilamente. Então, você tem uma quantidade enorme, né? Então, você consegue, por exemplo, o setor de tecnologia, a empresa que a gente vai falar hoje é uma empresa de tecnologia, no Brasil é muito incipiente, né? Então, lá fora ele tem Microsoft, ele tem NVIDIA, tem Apple, tem uma infinidade de empresas de tecnologia. E no Brasil hoje você não consegue investir, por exemplo, numa empresa desse tipo. Você tem que adquirir lá fora ou via BDR. Além disso, você consegue diversificar, né? Quando a gente compra no Brasil, a gente está sujeito aos controles brasileiros, à economia brasileira, né? Então é isso. Se tem um problema econômico no Brasil, vai atingir todas as ações que você tem na sua carteira. Se você tem no exterior, você pode ter uma crise no Brasil e estar seguro no outro lugar, né? Você faz uma diversificação regional, você diminui seus riscos. E agora, fala, não, termina, desculpa. Eu acho que, por último, né, você pode estar investindo numa moeda forte, né? Se você parar para pensar um plano real, o dólar era R$1, né? O real se vale até mais que o dólar, né? Hoje está 1 para 5, mais ou menos, né? Então, assim, a pessoa que comprou em dólar lá atrás, ela só de valorização cambial já multiplicou seu investimento por 5 vezes. Sim. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas isso vai se repetir, né? Que daqui a alguns anos vai ser 10 vezes. Mas, enfim, historicamente, o real se desvaloriza frente ao dólar, né? Então, você já está negociando uma moeda mais forte. É isso aí. Deixa eu dar alguns recadinhos. Primeiro, eu queria que você não esquecesse de seguir o nosso canal, né? Assim como acionar o sininho para receber as notificações. E esse programa também pode ser ouvido no Spotify. E você que está nos ouvindo, seja muito bem-vindo. Eu queria falar de algumas coisas também importantes, Arthur, que é o seguinte: a gente não tem aqui nenhuma intenção, né, de indicar compra, essas coisas. Explica um pouco isso para as pessoas, né? Que a gente não somos profissionais do investimento. Explica um pouco isso, primeiro. Primeiro, assim, não somos profissionais de formação, ninguém aqui é agente CNPI, né? Eu sou engenheiro químico, tenho uma pós-graduação em economia. O André... eu sou ator, eu sou locutor, eu sou redator, eu sou diretor, trabalho mais na área de televisão. Meu papel aqui é fazer o papel do apresentador, né? Do interlocutor. E somos também investidores amadores, no sentido de que não vivemos
de investimentos, né? Temos renda além dos investimentos que a gente faz. Então, o que a gente pretende aqui não é dar recomendações de compra e venda de ações. O que a gente pretende é ajudar o investidor, até porque se você não deveria comprar uma ação por causa que você viu um vídeo de 20 minutos na internet. Mas esse vídeo de 20 minutos na internet pode ser o ponto de partida para você pesquisar sobre uma ação. Até porque, como eu falei, é um número praticamente infindável de papéis, né? E você não consegue analisar todos. Você perderia muito tempo analisando um por um. Então, você tem que partir de algum lugar. Então, quando você tem uma informação organizada, e você já consegue olhar ali, essa ação não me interessa, não é isso que eu quero, essa ação não paga dividendo, eu quero receber dividendo, essa ação não cresce, eu não gosto desse mercado, você já elimina aquela ação. Ou, pelo contrário, se olha a ação e fala assim, estou buscando dividendo, essa ação paga um dividendo bom, ela tem um potencial de crescimento significativo, eu vou fazer um estudo aprofundado disso. Então, o que a gente procura ser é o ponto de partida para esse estudo. Quer dizer, o investimento ele começa no estudo, né? Quando você você estuda a ação, você vai atrás de saber sobre a empresa, todas essas coisas. E um dos motivos que fez a gente fazer esse programa sobre o mercado internacional são notícias como essa, que eu vou trazer para vocês, que é o seguinte: olha só, o dinheiro de brasileiros no exterior bateu recorde no ano passado, chegando a 2,14 bilhões e alcançando sua maior marca desde o início da série histórica do Banco Central em 2010. O maior patamar registrado anteriormente foi em 2018, quando o capital brasileiro em terras estrangeiras chegou a 2,13 bilhões, um pouquinho menos, né? Segundo os dados do Banco Central, o destino do fluxo de capital é principalmente os Estados Unidos, que resguardam 487 milhões dos brasileiros. Em segundo lugar está Portugal e logo em seguida vem o Reino Unido. Acho que é um bom parâmetro para ver que o pessoal está, sim, investindo no exterior. Hoje ficou muito mais fácil investir no exterior, né? Antigamente você tinha que mandar o dinheiro para o exterior, fazer o câmbio, mandar para o exterior, procurar uma corretora lá para fazer o investimento. Depois surgiram corretoras que já fazem esse trabalho para você. Podemos citar aí a Avenue, a Nomad, entre outras. Então você consegue depositar o teu dinheiro no Brasil, fazer a conversão dentro da própria corretora e daí fazer um investimento lá fora. E hoje, praticamente qualquer banco faz isso para você. Então, você tem uma conta na XP, você tem uma conta no C6, tem uma conta no Inter, entre outros. Você, com 3, 4 cliques, consegue pegar o teu dinheiro que está na conta, converter em dólar e investir no exterior. E serve até, não é o nosso foco aqui, mas, enfim, serve também para aquela pessoa que, por exemplo, vai viajar para o exterior, tem algum compromisso em dólar e não quer ficar sujeito à variação cambial. Então, ele tem lá, separou o dinheiro que ele vai gastar na viagem que ele vai fazer para fora, converte para dólar e deixa lá. O dólar subiu, o dólar caiu, ele não está preocupado. Na hora ele vai ter a mesma quantidade de dólar porque ele vai poder usar lá fora. Então facilita também nesse aspecto. Agora, Arthur, para eu investir no exterior, eu preciso ter algum tipo de certificação, eu preciso ter muito dinheiro, eu preciso ter $1 milhão, ou qualquer um pode investir no exterior? Eu não vejo isso. Eu acho que você tem que se familiarizar com o que você vai investir. Pode ser no Brasil, pode ser no exterior. Vamos supor que você é fã da Tesla e fez uma análise, achou muito interessante. Por que não? Por que você tem que adquirir antes Petrobras do que Tesla? Não tem essa obrigação. Você pode adquirir uma empresa no Brasil se você se sentir seguro e pode adquirir uma empresa lá fora. Eu não vejo por que você deveria começar com uma ou com outra. As informações de empresas no Brasil são mais vastas para nós brasileiros, né? A gente tem que garimpar um pouco mais para ter informação de empresas estrangeiras. Mas, por outro lado, assim, as grandes empresas estrangeiras também encontram informações a rodo. Inclusive, assim, um dos objetivos do nosso programa é trazer não apenas as grandes empresas, hoje é uma grande empresa, né? Mas não apenas as grandes empresas, mas empresas onde você tem que garimpar um pouco mais para conseguir essa informação. E eu também não vejo, o pessoal fala muito assim, investe 10% no exterior, investe 50%. Eu acho que isso é livre, você investe o quanto você se sentir confortável. E tem aquela coisa assim, né? Por exemplo, você é uma pessoa que vai morar no exterior, você pode investir mais, porque, enfim, os seus gastos vão ser em dólar, né? Ou numa outra moeda estrangeira. Você é uma pessoa que mora no Brasil e quer ter mais segurança da variação cambial, você investe menos. Mas é isso, o quanto você se sente confortável. Você pode falar, não, a variação cambial não me preocupa e eu vou investir 100% do meu capital no exterior. Não vejo qualquer problema. Muito bem.
E o negócio vai funcionar da seguinte forma: em cada episódio a gente vai trazer uma única ação para analisar, não é isso? Exatamente. Eu acho que o pessoal está curioso sobre qual a ação desse episódio. E eu vou falar para vocês que a ação desse episódio é uma das ações mais queridinhas deste planeta. A gente preparou um clipe sobre... Para você que, por exemplo, chegou na Terra faz mais ou menos uma semana e não conhece essa empresa, você vai ficar conhecendo com vocês a Apple. A Apple é uma empresa multinacional norte-americana que tem como objetivo projetar e comercializar produtos eletrônicos de consumo, softwares e computadores pessoais. Criada por Steve Wozniak, Steve Jobs e Ronald Wayne no ano de 1976, a companhia iniciou sua história com a criação de um computador pessoal primitivo formado por uma placa única de circuito integrado denominado Apple I. No ano seguinte, lançou o Apple II, que rapidamente se tornou sucesso de vendas e um dos primeiros microcomputadores com produção em grande escala. Com o passar dos anos, a empresa passou a desenvolver novos modelos e softwares dedicados, se consolidando como uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Os produtos mais conhecidos da empresa incluem a linha de computadores Macintosh, iPod, iPhone, iPad, Apple TV e Apple Watch. Em fevereiro de 2024, chegou ao mercado o Apple Vision Pro, óculos de realidade virtual que promete revolucionar o modo como as pessoas interagem com conteúdos digitais. O crescimento da Apple não se deu apenas pelo diferencial tecnológico e de design, mas por ter conseguido trazer um sistema que integrasse seu produto e que fosse fácil de usar. Com isso, estabeleceu uma reputação única na indústria de eletrônicos de consumo, que inclui uma base de clientes que se dedica à empresa e sua marca. O primeiro computador pessoal da Apple foi vendido por $666,66. Atualmente o Apple I é peça de coleção e vale cerca de $50 mil. O comercial do Macintosh durante o Super Bowl de 1984 se tornou um evento histórico na publicidade e marketing. Ele teve uma duração de 60 segundos e foi dirigido por Ridley Scott. Nele, uma mulher corria com um martelo na mão para quebrar uma tela de televisão gigante que representava o controle do pensamento, que eles denominaram Big Brother. O iPhone é o produto mais vendido da história da Apple. A Apple foi a primeira empresa a atingir um valor de mercado de $1 trilhão. O campus da Apple é quase uma cidade. O Apple Park tem mais de 260 mil metros quadrados de espaços de escritório, em um terreno de mais de 70 hectares. Muitas pessoas não sabem, mas Steve Jobs foi demitido da Apple em 85. Steve Jobs deixou um legado que poucas pessoas na história conseguiram. Suas soluções tecnológicas influenciaram de forma decisiva a vida das pessoas e mudaram nossa forma de ver o mundo, definindo os rumos da tecnologia moderna. Jobs comprovou que criar oportunidades, enxergar possibilidades, sair da zona de conforto e correr riscos são movimentos naturais para se desbravar o desconhecido, superar barreiras durante o caminho e preparar o futuro para as próximas gerações. Muito bem, essa daí foi a Apple, para você que não conhecia, que estava trancada numa caverna nos últimos 30 anos, 40 anos, você ficou conhecendo um pouco mais sobre a empresa. E o Arthur preparou para a gente, né, Arthur, uma análise sobre a Apple. Vamos conferir ela? Vou soltar aqui, pera só. Vamos lá. A Apple é negociada na bolsa na Nasdaq com código AAPL. E caso você compre no Brasil, né, no Bovespa, você compra o BDR com código AAPL34. Uma curiosidade sobre a Apple é o seu valor de mercado. A Apple hoje é negociada, a Apple hoje vale $2.618.479.000.000. Vamos lá falar dos principais indicadores de valuation, né? Então, o PL da Apple ele está bastante esticado, né? É um número que a gente considera ruim, mesmo sendo uma empresa de tecnologia aí que tem, em geral, o PL mais esticado, né? O PL beira os 25. Isso significa o quê? PL é preço sobre lucro. Então, que com o lucro atual, a Apple demoraria 25 anos, 24 anos e meio aí para devolver o valor investido nela. E isso reflete aqui também no EV sobre EBITDA, né, que é o valor da firma sobre o EBITDA, que é o lucro antes de impostos
depreciação, amortização, taxa, impostos, depreciação e amortização, né? Então, é um EV/EBITDA de 19 anos, né? Muito puxado. E um preço sobre valor patrimonial de 35 vezes, ou seja, ela vale 35 vezes o patrimônio dela. Mas vale salientar que empresa de tecnologia, o principal patrimônio não é físico, né? Não são seus prédios, seus equipamentos, e sim os seus engenheiros, os seus programadores, enfim. É natural esperar que o PVP de uma empresa de tecnologia esteja mais esticado, né? O dividendo que o pessoal adora, né? Tem muito investidor que busca dividendo. E daí temos uma notícia boa e uma notícia ruim. O dividendo que a Apple paga é baixo, é de 0,57, que deu 95 centavos no ano passado. Porém, é um dividendo que é robusto no sentido que ele ocorre há muitos anos, ele é crescente, eu vou puxar aqui para vocês verem, né? Ele é regular também, né? Todo fevereiro, todo maio, todo agosto, todo novembro, são 4 distribuições de dividendo ao longo do ano, e isso ocorre todo ano como um reloginho, funciona muito bem, né? Aqui a gente vê o dividendo, né? Vamos excluir aqui os anos 2012 a 2014, que teve um dividendo de até R$3, 3 dólares por ação, né? Mas a gente tem o dividendo aí em 88, 89, de menos de 10 centavos por ação, vai chegando em quase R$1 por ação no ano passado, né? Então você vê que ele vem crescendo de forma consistente. Isso, para quem busca dividendos, é algo muito bom. Porém, tem esse problema aí de que o valor nominal não é alto, né? Por quê? Porque o valor da empresa está esticado. Depois de analisar aí os indicadores de valuation, vamos aos indicadores de endividamento. Peter Lynch já dizia que empresa que não tem dívida não fale, né? E Peter Lynch ficaria bastante tranquilo aí com a Apple, porque a dívida líquida sobre a EBITDA é de 0,25. Então é um valor muito, muito pequeno, né? Uma alavancagem muito pequena, e dá para ficar bastante tranquilo em relação a isso. É uma nota excelente, né? Vamos para os indicadores de eficiência. Vamos falar primeiro da margem líquida de 25,84. O que significa isso? Significa de cada dólar que entra de cada 100 dólares que entra na Apple, para ficar mais fácil o exemplo, né? Quase 26 dólares são convertidos em lucro. É um valor excelente, e a Apple consegue fazer produtos de alto valor agregado, né? Então isso reflete, né, nessa margem líquida tão boa, né? E vamos para os indicadores de rentabilidade. O principal que a gente vai analisar aqui é o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, e ele é absolutamente fantástico, de 145%, né? A gente vê aqui no histórico do ROI, né, que ele cresce ano a ano, chegando a quase 200, e daí nos últimos 2 anos aí teve um retorno, mas ainda assim está excelente. E o último indicador que a gente analisa é o indicador de crescimento. E a gente analisa o crescimento dos lucros, né? A Apple já cresceu muito forte, né? Acima de 30% ao ano, mas hoje ela tem um market share muito expressivo, e como ela busca manter uma margem líquida, né? Vender produtos de alto valor agregado, então ela não consegue mais crescer tanto, porque ela poderia eventualmente diminuir a margem líquida para ter um market share maior, mas aí ela perderia, né? Ela ganharia por um lado, aumentaria o market share, mas diminuiria na margem líquida, né? O que a Apple procura é ter um produto diferenciado, né? Então ela chegou num ponto onde fica difícil aumentar aí seu market share nos produtos já existentes. A Apple, ela procura aí, está sempre inovando em outros produtos, a gente vai falar um pouco para frente sobre isso, mas os produtos existentes não tem mais muito para onde ela crescer. Então, André, agora considerando essa análise fundamentalista aí, o que você está achando da Apple? Olha, Arthur, você me deixou uma pergunta ali, né? O que eu acho da Apple? Gosto muito da Apple como empresa e como visão, né? Eu acho que a empresa ela é muito visionária no mercado. Então, assim, eu sou muito fã, no final das contas, da Apple como empresa. Eu acho, André, que você tocou num ponto que indiretamente
que é o seguinte, o Warren Buffett fala sobre o moat. Moat é aquele fosso em volta do castelo, né? E a Apple, o que ela tem, né? Ela fideliza seu cliente, né? Você pega um cara que tem iPhone, ele vai trocar para o outro iPhone. Eventualmente não, mas assim, é quase que uma regra. Então, a pessoa que está dentro do ecossistema da Apple, ela aprende a utilizar aquele. Eu, por exemplo, eu não tenho iPhone. Às vezes eu pego o iPhone na mão e fico procurando o botão voltar. E não tem, e para mim aquilo é horrível. Mas a questão é o seguinte, a pessoa que utiliza o iPhone no dia a dia, e daí ela tem o iMac, né, tem o iPad, que faz uma comunicação entre eles, ela se integrou a um ecossistema e ela vai se manter naquele ecossistema. Existe um custo para sair da Apple e migrar para a Microsoft, por exemplo. Então, isso é algo muito interessante, né? Porque ela fidelizou o cliente dela e o cliente. A gente viu aí, por exemplo, que a Apple tem uma margem de lucro muito boa, né? Então, é um cliente que está disposto a pagar mais para ter esses benefícios. E outra coisa interessante que a gente viu ali no clipe, né? Quer dizer, são os produtos, né, que a Apple oferece. E teve um lançamento agora em fevereiro, muito recente, mês passado, que foi o Apple Vision Pro, que é o óculos de realidade virtual da Apple, né? E aí eu te pergunto, você acha que esse tipo de lançamento, né? Quer dizer, já falando mais sobre o futuro, né? Quer dizer, ele estimula ainda mais os investimentos? Eu acho que assim, que esse tipo, primeiro que eu não conheço tanto do produto, né? Também não sou um analista de produto para dizer sobre o produto, né? Mas eu acho que o que eu vi sobre me pareceu bastante interessante, né? Eu acho que o grande desafio é chegar num preço que seja vendável, né? Porque a última vez que eu vi o preço era uma coisa de $14 mil, não sei se era isso, mas era um valor bastante alto, né? Para um óculos de realidade virtual. Não sei se era R$14 mil, provavelmente, mas ainda assim bastante alto, né? Mas, assim, se ela conseguir popularizar isso, e pelo que eu vi, as funcionalidades que tem, pode ser algo muito interessante. E demonstra uma outra coisa, né? A Apple não está parada. A Apple está aí se mexendo sempre, é que eu falei, né? Ela tem um market share já considerável desse mercado que ela tem hoje, né? Então, assim, ela precisa de novos mercados, porque ou ela vai ter que baixar a margem de lucro, ou ela mantém a margem de lucro com um produto diferenciado e procurar novos mercados. Então, é muito interessante nisso, né? A Apple não está parada, ela está procurando novos mercados, seja no óculos, seja no carro autônomo, ela vem se mexendo aí e eu creio que continuará com o crescimento que ela vem tendo, ainda que não seja mais aquela coisa de quando surgiu o iPhone, que ela disparou, né? Inclusive, a gente viu, André, você lembra disso? A gente conversou aqui antes do programa, a Apple, eu não lembro o ano, se você lembrar, você me fala, mas o IPO dela, trazendo a... 1980. 1980, com os desdobramentos, né? Ou seja, o valor foi de $10, se não me engano, né? Mas com os desdobramentos chegaria a 10 centavos hoje, né? E a ação está $170. Ou seja, quem investiu 10 comprou ações da Apple lá atrás está muito bem hoje. Muito bem, Arthur. E depois dessa análise toda, qual foi a nota final da Apple? Então, André, eu acho que a gente tem que fazer uma breve explicação para o pessoal entender, né? Cada item que eu falei ali na análise fundamentalista, a gente deu um conceito que vai de 1 a 4, começando no ruim e terminando no excelente. Ruim, regular, bom e excelente. Depois a gente soma tudo e divide pelo número de fatores, são 9, né? E a gente incluiu uma análise do balanço, que é uma coisa mais nossa, a gente não vai aprofundar muito. Que no caso da Apple foi bom. E daí a gente chegou à nota de 5,8 para a Apple, arredondando para 6. Basicamente, a Apple é uma excelente empresa, é uma empresa já consolidada no mercado, né? Então já não tem mais aquele crescimento pujante, mas ela é uma empresa com um valor, com um preço um pouco esticado. Eu me sentiria mais confortável comprar num patamar mais baixo. Mas, no geral, eu gosto da empresa. Perfeitamente. Nota 6, então, a ação passou. Passou. A ação passou, apesar do preço esticado, ela passou. Muito bem, e com essa análise de Apple, a gente vai terminando o Stock Análise de hoje. Lembrando que você pode mandar para a gente perguntas, sugestões, ideias, comentários, críticas principalmente. Não é verdade, Arthur? Com certeza. E diga para a gente qual ação você gostaria de ver analisada. Você já investe em Apple? Pretende investir em Apple? Já investe no exterior?
Fique à vontade, mande qualquer tipo de dúvida para a gente. No próximo episódio, a gente vai falar sobre Tesla. Siga o nosso canal, acione o sininho para receber as notificações. Esse programa pode ser ouvido também no Spotify. E a gente vai ficando por aqui. A semana que vem tem mais no Stock Análises. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.